Fala galera, estamos aqui em mais um Chargecast, hoje episódio de número 3. Estamos aqui com o Paulão da Tradição, que fica lá em Itapira, e hoje o tema é sobre delivery em casa. Então se você quer saber o que você precisa fazer para abrir um negócio aí da sua casa e faturar, ter lucro, gerar emprego, servir pessoas, aprenda que esse cara aqui é um dinossauro, cara. O Paulão da Tradição. Esse é o vulgo dele aqui, é o Paulão da Tradição, mano. Então, bem-vindo. E vamos lá, né, mano? Começar mais um episódio. Vambora! Bom, primeiro, muito obrigado a vocês aí pela oportunidade. Acredito que o conhecimento que a gente passou por todo esse tempo, né? O que a gente errou no começo com o delivery em casa, começando em casa, pode ajudar vocês a não cometerem esse erro que a gente cometeu. Então, eu acredito que o conhecimento, principalmente dos nossos fracassos, nossos erros, levam você a não cometer eles e conseguir construir um negócio de uma forma bem mais sólida, né? Que top! Sem passar por todos esses perrengues que a gente passou por todo esse tempo. Top! E falando de delivery, hoje a gente tem um patrocinador aqui muito especial também. Passa pra cá, produção. Boutique do Pastel. Boutique do Pastela. Salvando essa gente. Coisa boa! Olha que bonito isso aqui, cara. Caixinha bonitinho. Olha, eles ficam aqui na rua Emílio Gomes de Campos, 237. O WhatsApp deles está aqui também. A gente vai deixar escrito aí na tela para vocês. Vocês podem pegar. Instagram tá aqui também, acompanha lá. Cara, Instagram é muito bonito. Muito top. E lembrando, eles estão agora com rodízio. Rodízio é de segunda e quarta, salgadinho, ó. Pastelzinho à vontade. Apenas R$ 39,90 por pessoa, galera. Tá muito de top. graça, Dá uma cheirada pra Eu você. posso? Deve. Nossa, que delícia, cara. Isso aqui tá uma maravilha. Ó, põe essa caixinha aqui. Tira a caixinha, a garrafa d'água. Ah, tá suave. Coisa linda, hein? Boutique do Pastel. Mandaram muito bem, cara. E bora começar a falar sobre o que interessa, né? Bora. Bora aumentar o faturamento aí do dono de restaurante. Principalmente aquele dono de restaurante que tá começando um delivery em casa ou pensa em fazer. Não tem ainda. Pensa em abrir, né? Pensa em abrir, às vezes sair de um CLT ou tá desempregado, quer fazer alguma coisa, né? E conta aí pra gente, Paulão, sua história, sua trajetória aí na lanchonete pra abrir ela, como é que foi? Começou por onde? Gastou quanto? O que você comprou? Vamos lá. Primeiramente, nunca foi minha intenção ter nada do ramo alimentício. Nunca passou na minha cabeça isso. Eu sempre trabalhei com marketing digital, faz um bom tempo já. E quando minha filha nasceu, você que é pai, você sabe, mudou uma chave da nossa mente que eu... Fala um pouquinho mais pertinho. Você teve a filha, cara, a filha é um fator forte. Eu falo pros caras, o dia que eles meteram uns 2 filhos, e virou uma chave muito grande na minha mente, assim, que eu precisava ter mais alguma coisa, mais uma fonte de renda, né? Foi aí que, conversando ali com minha mulher, eu comecei a fazer o tráfego, até ali naquele momento em Itapira, tráfego pago era uma coisa que o pessoal até confundia com tráfego de guarda de trânsito, enfim, porque o nome um guardinha de trânsito, essas coisas, o pessoal não entendia muito bem como que funcionava. O digital lá era uma coisa que era muito nova, né? Então, falar para a pessoa que ela tinha que pagar um dinheiro pro Facebook anunciar, era uma coisa que a pessoa meio que duvidava ou que não entendia como funcionava. E eu decidi fazer a gestão de tráfego ali para loja de imóveis, para lava rápido, e eu peguei uma lanchonete para fazer. Até essa lanchonete fechou hoje, por conta que uma coisa que no dia que eu entrei lá eu já sabia que isso ia acontecer. Eu entrei nessa lanchonete para fazer a reunião principal. E quem atendeu eu foi uma garçonete que ele tinha lá e ela que fez toda a reunião comigo. Então o dono não estava nem ali para entender como funcionava e ele fechou porque naquela época lá tinha prometido uma coisa para ele que eu cumpri na época de trazer mais clientes para ele, e para ele estava tudo certo, era o que ele queria. Só que tráfego pago é uma faca de 2 lados. Você pode levar a sua empresa lá para cima e você pode afundar ela lá para baixo. Porque se você traz muito cliente, praticamente você tem que tomar cuidado com logística,
com entrega, com cozinha, muitos fatores que podem dar problema. E isso faz com que seu negócio fique mais conhecido e por conta disso vai ter mais comentários, tanto positivo como negativo. E essa lanchonete específica, né, mexeu muito comigo porque o dono não estava nem aí. Ingredientes dos piores, tudo era da pior qualidade, o cara só pensava no lucro dele no final do mês. E quando eu comecei a fazer o tráfego pago para ele em si, teve um aumento, mas logo começou a cair muito. E nesse ponto, que depois de 2-3 meses ele acabou fechando, eu conversei com minha mulher e eu vi uma oportunidade ali de abrir um negócio no ramo de alimentação, só que eu não queria fazer igual a todo mundo, porque mais do mesmo já tinha muito em Itapira. Então, mais do mesmo que o catupiry, não vamos usar bom não, vamos usar o pior que existe para mim ter um lucro bom. Então, que se dane a qualidade do meu produto, eu quero ter uma coisa que me dê um dinheiro bom. A galera fica preocupada com o custo que isso vai ter no final, né? Exatamente. Porque, se eu pegar da melhor marca, se eu pegar esse, se eu pegar aquele, cara, meu produto vai ficar tanto, o cara não vai comprar. Essa é a mentalidade da galera. Fala aí. Com certeza. O pessoal foca em lucro, dinheiro no bolso. Quando você não tem um conhecimento, principalmente, o pessoal acha que abrir uma lanchonete é muito fácil. Eu tinha esse pensamento também no começo. Que é só você comprar os insumos, fazer um marketing ali e já era, e bora vender. E a hora que você começa a entender que toda a parte do negócio em si não é focada tanto só na operação, e você começa a entender o que tem por trás, aí que você começa a entender onde você consegue trabalhar de uma maneira mais forte no seu negócio, onde você consegue corrigir os erros. Então, lá em Itapira, quando a gente começou a lanchonete, que até o tema daqui, né, foi dentro de casa, foi num cômodo, para falar bem a verdade, a gente começou com uma chapa em cima do fogão. Não é o certo. Hoje em dia a gente tem nutricionista, se ela ouvisse isso, ela ia me matar. Mas se a gente não começar, outro vai começar pela gente, do jeito certo, do jeito errado. O importante é começar e depois, se você já tem a noção que está errado, você corrige. Mas o importante é começar. Daí a gente começou com uma chapa em cima do fogão, metade da minha pia usando como uma mesa para fazer a montagem dos lanches. O motoboy era o meu irmão, que já era motoboy, e se não fosse ele também a lanchonete não existia, porque ele cobrava 20, 15 reais da gente à noite. Era para ajudar mesmo. Eu noto uma coisa, que sempre nessas histórias de delivery em casa, sempre tem os familiares que abraçaram a causa mesmo. Um parente, irmão, um tio. primo, que realmente foi para ajudar. Porque senão, se não fossem esses fatores também, era um fator que dificultava muito no começo. Pelo pouco giro, você pagar um fixo alto ali para aquelas pessoas. E, cara, em todas essas histórias eu vejo isso similar, cara. Muito da hora. Isso é muito top. Não, é importante a ajuda da família, porque realmente, como você disse, né, o giro no começo é pouco. É muito baixo. Se você não tem um capital muito bom, você não vai aguentar, porque, sinceramente, no ramo da alimentação é cruel real os 3 primeiros meses. Você tem que ter ali um capital de giro para aguentar. Porque vai ter noite que você não vai ter pedido, vai ter noite que você vai passar ali sem zerado com 1, 2, 3. Cara, isso é desesperador, né, cara? Você tá ali, abriu o negócio, você fica naquela expectativa. Será que vai vender? Será que não vai? Aí, passa a noite inteira ali e não cai um pedido, é assustador, cara. É a pior coisa, mas às vezes muito disso no começo, né, é por culpa nossa mesmo. Porque como a gente vai pegar, até vou falar daqui a pouco, o tráfico ajudou bastante a gente. Mas também o tráfico pagar todo dia também ficava difícil, porque é um dinheiro que às vezes você colocar 10 reais por dia, 20 reais por dia no começo de um negócio... É um produto que você compra, né, mano? É um produto. É um estoque que você refaz, que você tem ali. Esse que é a parte difícil do começo, né? Por isso que eu falo, se você está começando, se você tem um dinheiro guardado de capital de giro, foca principalmente nos 3 primeiros meses. Ao invés de comprar uma chapa da melhor que existe, guarda o dinheiro, compra uma chapa de segunda mão boa. Até mesmo usado, né? Comprar um usado, tem muitos usados ali. Não compra uma fritadeira top, porque eu já vi caso lá em Itapira,
de cara sair da empresa, ter 40 mil na mão, montar uma lanchonete, no caso era uma pizzaria, com 40 mil, comprar tudo de primeira, tudo da melhor qualidade e não ter dinheiro para fazer o capital depois. Pra rodar, né? O fluxo Pra de caixa, rodar. comprar, pagar fornecedor. Pagar funcionário, pagar fornecedor. Às vezes, para quem está começando, um atraso de uma semana no pagamento de um fornecedor pode ser a falência do negócio. Pior que é. Porque depois Não repõe vira uma mais. bola de neve. Às vezes tem muita gente que eu vejo que deixa de pagar um fornecedor essa semana e pensa, não, na outra semana vai ser melhor, eu pago o Aí dessa cai as semana vendas. outro. Aí não é melhor, aí só piora a situação dele e cada vez se afunda mais. Então a primeira coisa é você entender seu negócio, entender que os 3 primeiros meses, independente se você está na sua casa, se você tem um ponto comercial, vai ser difícil porque as pessoas não te conhecem ainda, as pessoas estão conhecendo o seu produto. Até costumo dizer que a melhor forma de divulgar o seu produto é através do seu cliente. O seu cliente no começo vai te ajudar muito com isso. Então é sempre importante, no começo lá da tradição, desde o primeiro dia a gente mandava um mimo para o cliente com um bilhetinho, incentivando a pessoa, explicando mesmo que a gente estava começando ali, até tenho foto, depois eu mando para vocês, explicando que a gente estava começando um negócio agora, que nossa filha tinha nascido, que era para ajudar eles a divulgarem. As pessoas abraçam essa causa. Então, se você está começando uma lanchonete, para começar... para ajudar a sua família, para querer uma vida melhor, expõe isso para o seu cliente. Estou começando agora, você é um dos nossos primeiros clientes, então ajuda a gente a divulgar. Se você gostou do nosso produto, se você comeu, gostou, ajuda a gente a divulgar para mais pessoas. Fala pro seu vizinho, e isso funcionou muito. Isso é legal, é diferente. Eu nunca tinha escutado isso. Dessa maneira, não. O over delivery, que a gente fala muito, né? Entregar o mimo, o bilhetinho, sim. Mas dispor essa história, cara, primeira vez que eu ouço. Isso é legal, porque cria conexão, né? Não só conexão, mas é uma verdade e o cara se apega com essa verdade e ele quer compartilhar ela e ajudar também essa causa. Cara, isso é top. Eu acho que isso também pode dar uma acalmada, né? Porque às vezes vai atrasar. E, cara, atrás é uma parada que tem do começo ao fim e não adianta, mano. Vai sempre atrasar. Ou se cometer alguma falha, né? Às vezes o cliente, tipo, porra, eles estão começando, então... Olha, uma coisa que eu ficava muito triste era comentário negativo. Sinceramente, quando vinha comentário negativo, era um negócio que deixava eu muito pra baixo. É um soco no estômago, né? Sabe o que eu fiz esses dias? Eu peguei as melhores hamburguerias de São Paulo. Tem uma classificação, tem várias empresas que fazem várias classificações de hamburguerias. Tem aquele hambúrguer perfeito, tem a Wall, tem empresas que classificam, né? E eu peguei essas melhores empresas e fui procurar no iFood. E todas as empresas têm comentários negativos. Todo negócio tem, né? Você pode fazer o melhor lanche da cidade, alguém vai achar alguma coisa no seu lanche para falar mal. Porque tem gente que é assim e tá tudo bem. Às vezes, por exemplo, a gente tá chegando a fazer 110, 120 pedidos numa noite. Se a gente errar um pedido, de 100 pedidos, é 1%. E às vezes acontece. Às vezes passa, né? Às vezes acontece, por mais que a gente tenta blindar, mas isso em toda empresa. De qualquer tipo de ramo, de atuação, vai acontecer um erro. Tem uma margem já, até 1% é uma margem muito pequena, tem empresas que a margem é de 5%, 6% de taxa de erro, e tá tudo bem. Mas às vezes pra gente, né, um comentário negativo acaba destruindo tudo. E que nem você falou, depois de um tempo, esses brindes, né, um mimo, uma frase, além de trazer conexão, serve também para agradar o cliente quando dá algum desses problemas, quando dá algum erro, quando atrasa pedido. Meio que imprevisível, né? E erro não acontece porque a gente quer. Já vi até avaliação, né? Quando atrasou. Atrasou, mas... Aí o cliente falava, tava tudo muito gostoso e veio até um mimo. Já vi isso já. Já tem. Tem cliente que às vezes faz, principalmente no iFood. Lá em Itapira estava tendo um problema muito grande com outras lanchonetes que estavam dando avaliação ruim pra gente para diminuir nossa nota. Isso acontece, então? Acontece. Caraca! Com certeza. Em todo lugar acontece. Em cidade grande eu acho que acaba não acontecendo, porque é muita gente. Aqui no Iguaçu também, se for pegar para ver, é muita empresa, mas em Itapira dá para contar. Eu acho que tem 20 hamburguerias.
Tá nos dedos. Praticamente. Se tiver 4 mãos... pé, né? Brincadeira. Coloca o pé. Mas tem muita hamburgueria lá tem muito pouca hamburgueria em Itapira e eu acho que por conta disso, uma avaliação que você perde, né, no iFood, cai sua nota de uma maneira muito drástica e eles faziam isso para prejudicar. Tanto que juntou lá um pessoal de lanchonete e a gente foi atrás dessas pessoas para acabar com isso de vez. Porque, pô, Vocês foram resolver como isso daí? Não, resolveu normal. Na porrada, No diálogo? né? No diálogo? Um bastão escrito diálogo, né? Não, pior que a pessoa Manda não o pegava nem na lanchonete dela. Pedia pra tia, pra tio. Nossa. A gente, desculpa. Mas, enfim, acontece com tudo. Acaba acontecendo dessa concorrência desleal, o cara querer prejudicar você para que o negócio dele vá pra frente. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas a gente não pode deixar se abalar. Se você está começando aí, né, o pessoal de casa aí, você quer ter um negócio na sua casa, eu falo para vocês, não se abalem com nota ruim, porque isso aí é uma coisa que vai ter natural, né? Muito, é natural. Teve gente no nosso começo que pegou o nosso lanche e falou que a gente nunca ia para frente, que o lanche era muito ruim. Que jeito. E infelizmente, é a opinião da pessoa, não dá para agradar todo mundo no ramo da alimentação, por isso que existem vários Muito tipos de paladar, hamburguerias. né, mano? Comida é muito Exatamente. sensação, experiência, o jeito que as pessoas estão naquele momento também. Você vai pegar, por exemplo, esses dias eu fui para Serra Negra e eu sempre tive vontade de comer era um doce que era feito com café, tiramisu, uma coisa assim chamado. Bem gourmetzão mesmo, feito à mão. Isso, gostoso, que passava no Masterchef. Da hora. Eu comi, eu não gostei. Minha mulher amou, eu não gostei. Então é normal. Tem pessoas que não vão gostar, tem gente que vai amar e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas para quem tá começando, às vezes, esse comentário negativo faz muito mal. Eu lembro que eu me sentia muito para baixo, às vezes até pensava em parar, não, tá dando errado, deixa quieto. E às vezes você tem 10 elogios, mas um negativo que tem acaba prejudicando muito. Exato. Principalmente para quem está começando, né? Que às vezes não tem tantos pedidos. Hoje em dia eu vejo lá comentário negativo. Se for alguma coisa construtiva, se for alguma coisa que realmente aconteceu, que não é só cliente querendo ganhar um lanche novo. Você entende mais, né? Então, aí a gente realmente entra na conversa, tenta solucionar o problema do cliente. Se a gente vê que é uma coisa que aconteceu real, a gente tenta sanar, tenta resolver, manda um outro lanche. Mas tem gente que não vai gostar e não tem o que fazer. Tá tudo certo, né, Tá mano? tudo certo. Igual Você identifica o que é falha sua, que dá pra você melhorar, recebe o feedback da pessoa, tipo, ó, tá muito salgado. Tenta colher o feedback, ver se faz sentido para outras pessoas. Ó, vocês estão achando que tá muito salgado? A Experimenta, gente teve tá, não um tá? comentário que foi no iFood. O cara pediu um X-Tudo. No começo eu não sabia que era X-Tudo, né? Ele comentou assim, lanche muito gorduroso. Aí eu vou ver que lanche que ele foi pegar. Foi o X-Tudo. Pô, X-Tudo, calabresa, bacon, ovo, queijo em dobro, hambúrguer. Como que não vai ser gorduroso? Impossível não ser. Então, se ele quer um lanche mais light, pede um X-salada, pede um lanche que não vá ao bacon. O bacon em si é muito gorduroso. Então, tem cliente que não tem muita Tem aquela noção. questão da salada também, porque a salada dá uma esfriada no produto, né? Tô errado? Então, a salada até é uma coisa que a gente está tentando corrigir com as nutricionistas, né? Até um abraço aí para as meninas, a Renata, o pessoal lá de Mujimirim, que eles entraram com a gente agora, para solucionar alguns problemas que a gente tinha na operação. O alface de chegar murcho para o cliente, que é uma coisa que todos os donos de lanchonetes, principalmente de lanche prensado, sofrem muito, porque o alface ele não aguenta a temperatura muito quente. Ele murcha, né? É normal, né? É normal, mas tem gente que não entende isso e nunca vai entender. A gente, como dono de restaurante, a gente tem que entender que a gente tem que escolher a melhor coisa para o nosso cliente. Se tem uma solução, a gente tem que procurar essa solução e resolver ao máximo. Se 10 lanches, um chegar murcho, tudo bem, mas a gente tem que melhorar para que nem esse lanche chegue murcho para o cliente. Por isso que é importante, muitas das vezes, a gente procurar a ajuda, né, de profissionais de cada área.
Que nem daqui a pouco eu vou falar. Quando eu precisei de ajuda de marketing, eu fui procurar vocês que já entendem do assunto, né? Que já é uma coisa específica. Agora eu precisei de ajuda para arrumar problemas na cozinha, você tem que procurar aquele profissional que vai dar o apoio, o suporte para você resolver. E eu acredito que a gente vai conseguir solucionar. Pelo que as meninas estavam me falando, não é tão difícil assim. Ah, é? E, Paulão, o seu lanche é prensado? É prensado. Desde o começo... Qual que é a diferença do lanche prensado e o tradicionalzão? Explica pra nós aí. Olha... Vai, responde pra ele. Fala aqui pra ele que o prensado é prensado e o lanche normal. Não, mas tem alguma muito diferença? que- Porque tem gente que pergunta, só muda a crostinha, a casquinha que faz? Ou... Não, esse ponto que se levantou é... Porque muita gente tem dúvida, né? O pão acaba chegando mais quente para o cliente por conta que a gente vai... até é importante você ter falado isso, porque o que acontece em Itapira? Muita lanchonete, eles fazem de um jeito totalmente diferente do que a gente faz. A gente segue uma linha de produção que nem a linha de McDonald's. E muitas lanchonetes, elas trabalham com o chapeiro ninja, é o chapeiro que faz tudo. Então, aquele chapeiro de trailer de lanche, que vai abrir o pão, vai colocar o hambúrguer para fritar, ele mesmo vai prensar, ele faz tudo ali na operação. E quando a gente abriu a lanchonete, desde o começo a gente tentou focar muito nesse padrão de McDonald's. Para quê? Para que eu pudesse sair da operação mais para frente. Para mim não sobrecarregar um funcionário com 1000 funções e ele não conseguir fazer essas 1000 funções. Então a gente começou a separar tudo. Hoje em dia a gente tem 4 pessoas na cozinha trabalhando. Uma fica na chapa só fritando hambúrguer, outra é só na montagem, a outra só prensa o lanche. É uma coisa que a gente, desde o começo, percebeu. Se a gente prensasse o lanche na mesma chapa que a gente frita o hambúrguer, o bacon, o pão e é gorduroso pro cliente. Pega gosto, né? Pega sabor. Pega gosto. A gente tem muito cliente também que é vegetariano, então eu não acho justo com um cara que é vegetariano eu esquentar o pão dele na mesma chapa que eu frito um bacon, que eu frito uma carne. Então eu tenho esse respeito com o cliente de fritar, de fazer o lanche dele numa chapa separada que não foi usada para fritar nenhum item animal, só usou para prensar o pão ali para eles. Então a gente sempre separou muito e tem uma pessoa que fica para fechar o lanche e para despachar ele. Então a gente sempre deixou muito claro essa linha de montagem. Mesmo quando a gente não tinha todos os funcionários, que no começo era eu e minha mulher, mas a gente sempre trabalhou, olha, daqui a um tempo a gente vai colocar outra pessoa aqui, outra pessoa aqui. Então sempre teve desenhado essas funções. E agora que você falou da diferença dos lanches, né? O lanche prensado acaba chegando mais quente para o cliente. Ele vai um pouco mais apertado, né? Porque a prensa aperta ele, que até tem um pessoal que ama isso. Que ele vai um pouco mais prensado mesmo. É mais fácil pra comer também, né, cara? Exatamente. Forma uma crosta no lanche que faz toda a diferença. Crocância, né? A crocância, tem muitas vezes, principalmente quando você vai comer ele ali na hora, né? Por mais que a gente não tem hoje mesa lá, nem nada disso, só delivery e retirada, mas quando você pega um que acabou de sair, a crocância é muito forte. Top. Até a gente está corrigindo agora com o nutricionista também. Até tem as imagens aí na TV dos lanches nossos, né? Dá para ver a crosta que fica no lanche. A gente está corrigindo com a nutricionista também essa questão do lanche chegar de uma maneira que fique mais crocante o pão. Porque hoje em dia a gente está usando um papel acoplado e ele, por ter um plástico quente que ajuda a guardar a temperatura, ele faz com que o lanche sue, né, dentro do pão, e isso faz com que... O pão amolece, né? O pão acaba amolecendo um pouco. Então a gente está também fazendo alguns testes lá para a gente conseguir chegar com uma crosta mais crocante. Que top, cliente. Cara. Isso é muito legal, né? Você percebe que existe uma evolução contínua desde quando você abriu. Desde a chapa ali em cima do fogão, aí você vai investindo em equipamentos. Eu quero saber quanto você investiu, se puder falar depois. Aí depois você vem evoluindo, muda de ponto, aumenta as vendas, aumenta o time, muda de ponto, aí compra novos equipamentos, aí você vai buscar soluções para melhorar a entrega final. Isso é muito importante para o dono de restaurante que já começou ou para o cara que vai começar, entender que
começa, mano. Só começa e vai indo devagar, vai estudando, vai vendo formas que você pode fazer pra melhorar a sua entrega. E não se acanhe, velho. Não fica com medo, não, de tipo, é muito difícil. Porque tem todos esses quês agora, né? E na verdade não é bem assim, não. Acho que o mais importante é você realmente começar e permitir que o tempo aconteça, né, mano? Que o tempo traga pra você os melhores resultados aí, dependendo do desempenho. E né? você começar enxuta é a melhor coisa que tem. Você gasta pouco. Se você erra, a margem de erro é pequena, você se recupera rápido e cresce. Até aquele do livro do Eric Rice lá, Startup Enxuta. Ele fala muito isso. Você começa pequeno, pensa grande, só que aí você vai ajustando. O seu próprio cliente vai te dizendo também no começo ali o que você vai ter que fazer. Por exemplo, através dos feedbacks construtivos. Cara, acho que esse pão aqui não tá legal. Aí como você tá no começo, você consegue trocar o pão. Como você tá no começo, você consegue ajustar uma coisinha ali. E você vai crescendo, e cresce saudável. Só tem que tomar um pouco de cuidado, porque todo mundo vai querer falar alguma coisa. Exato. Você não pode absorver tudo, Todo mundo vai querer falar alguma coisa, cara. E aí, você querendo agradar todo mundo, você... Nossa... Cara, vai ter gente que vai falar pra você, põe isso aqui no cardápio. Só que o cara não vai ter nem noção de que isso vai trazer só complexidade pra sua cozinha. Mas e se você fizer esse pão aqui? O cara não vai entender que aquilo vai ficar mais caro. Então, tenta entender o que é possível e o que faz sentido. E você absorve isso, tá? Não seja uma esponja absorvendo tudo, não. Que vai dar ruim. Eu costumo falar que você ter um negócio, isso de qualquer ramo, tem um processo, você tem que respeitar esse processo. É que nem uma criança mesmo, é que nem um bebê. Quando você tem um bebê, você tem que estar do lado do bebê praticamente 24 horas por dia. O tempo todo, mano. Então, quando você está começando o seu negócio, você tem que estar lá 24 horas por dia, sem tirar o olho dele. Tem que tomar cuidado, se ele engasga, se acontece alguma coisa. Tem que entender o ciclo, né? Como é que funciona. Então, você tem que estar do lado de um bebê o tempo todo. Conforme ele vai crescendo, você vai dando uma certa liberdade para ele. Foi o que aconteceu com a lanchonete. Conforme a lanchonete foi crescendo, eu fui dando uma liberdade para ela. Fui deixando os funcionários trabalharem sozinhos. Teve dia que eu saí de casa, fiquei na esquina de baixo de casa com o carro parado, olhando tudo nas câmeras para ver o que acontecia. Então eu fui dando uma liberdade para ver se o negócio começava a caminhar com as próprias pernas. Então você tem que respeitar esse processo. Não adianta nada. Eu vim hoje abrir uma hamburgueria, eu tenho muito dinheiro e me desculpa a palavra, me ligar o foda-se. Toca aí. Não vai dar errado. Vai dar errado. Por mais que você tenha os melhores profissionais trabalhando do seu lado, vai dar errado. Porque, principalmente a hamburgueria, tem que ter sua entendidade. Opa, agora tem que ser... Exatamente. Tem que ter a sua identidade. Tem que ter. Agora era isso que você queria falar. Era isso. Porque é uma coisa, por mais que é uma coisa muito ampla, mas é uma coisa muito pessoal também. Fala, Thiaguinho. O moleque tá engasgado. Toda hora que eu olho pra ele, ele tá assim. Aí alguém fala. Fala com nós, Thiaguinho. Espaço, por favor. Eu queria dar um tapa nas minhas costas pra sair a palavra. Tá faltando um empurrão. Não, Fala, eu queria falar, né, que, mano, começar pequeno, porque você erra pequeno daí, né, mano? Você tem que validar o negócio. Independente do negócio que você esteja, você tem que validar ele. Você tem que ver se é uma coisa muito séria. Que se vai dar certo, se não vai dar certo. Isso nos 3 primeiros meses você já consegue ver. Por mais que você falar, como que eu vou validar uma lanchonete? Tem várias lanchonetes na minha cidade, muitas lanchonetes que deram certo, então não preciso validar, é lanchonete. Não, como teve muita Não é o segmento, né? O seu modelo de negócio. O seu modelo de negócio, um jeito seu de fazer, porque por mais que pareça que tudo é lanche, mas não é só lanche. Nunca que é a maneira que seu atendente fala com o seu cliente. É a maneira que você fala com o seu cliente. Exatamente. E isso é muito importante. Então tudo é a maneira que você envia o seu produto para o seu cliente. Por exemplo, a gente que trabalha só com delivery, só com as entregas, né? A gente muitas das vezes não tem uma fachada. Eu lá tenho uma fachada porque eu entendi que por mais que eu não tenha onde o meu cliente comer, ele sabe onde fica a minha lanchonete, ele sabe que ali é uma lanchonete. Então eu consigo ganhar visualização, eu consigo ganhar cliente. Até vou falar que é um mal também do delivery em casa isso. Que às vezes você acaba perdendo cliente por pessoas que querem ir lá retirar, e isso para quem consumir tá em no casa local é um e pouco tal. complicado.
qualificado. Pro cara que tá começando, tanto pro cara que tá começando quanto pra qualquer tipo de empresa, né, mano? Em qualquer estágio que ela esteja, a venda ela é muito importante, mas no começo ela é fundamental, mano. Fundamental, sim. Então você tem que ter venda de todo o campo. Se o cara puder ir buscar, ótimo. Se você puder receber ele lá, ótimo. Se puder fazer delivery, top. Então tenta abrir o máximo de canais possível, mas Exatamente. devagar. O delivery em casa tem vantagem e tem desvantagem. A primeira vantagem é que é na sua casa, né? Que isso daqui a pouco, a hora que você ganha um pouco mais de visibilidade, acaba sendo uma desvantagem. Porque você... Perde a casa. Perde a casa, exatamente. Casa é o trabalho. A casa fica... por isso que até que a gente saiu dentro de casa, né? Se for ver no ponto financeiro, é uma maravilha. E como foi ganhar uma casa, irmão? Foi muito bom. Porque realmente tinha dia que a gente saía da operação, eu e minha mulher, e o que a gente queria era sentar na sala e assistir uma Netflix. E a gente não conseguia isso. Porque tinha muita gente entrando. Outra vantagem de você ter um delivery na sua casa é que você não vai ter gasto com aluguel, com conta de luz, água. Exato. No começo é perfeito. Mas por mais que você não tenha aquele gasto que não saia do seu bolso, na planilha isso é muito importante, você já contar com os gastos. Fazer uma média ali da sua região, por exemplo, você não tem ainda um ponto físico, né? Você está na sua casa, mas a planilha para você fazer a precificação dos seus lanches, Cara, às vezes engasga. não, É normal. O cara tá emocionado, ele tá emocionado, galera. Aí, lanches. isso. Quando você pega para fazer a precificação do lanche, você tem que levar em conta o valor do aluguel, o valor da conta de luz, mesmo que você não tenha ainda. Por quê? Gás, água. Isso, porque a hora que você vai mudar, aí Já tá embutido lá. já está embutido. Porque se você muda e tá com a precificação antiga, a chance de dar errado é muito grande. E você não vai conseguir, por exemplo... paulada, cara. Eu resolvi sair hoje de casa e vou para um ponto físico. Você não consegue alterar a precificação, porque é um valor gigantesco. É gigantesco mesmo o valor de você não pagar aluguel, porque você não embute no lanche para um ponto físico. Então você não consegue aumentar isso em 2 meses. Para o seu cliente, porque se seu lanche lá é R$15, a gente começou ganhando um x-salada a R$15, eu fazia a precificação errada, porque eu não contava os valores do aluguel, não contava o valor de nada. Hoje em dia, um x-salada meu está custando R$21, então R$6 de diferença. De um mês eu não consigo fazer essa modificação. Repassar isso pro meu cliente desses gastos. Você perde cliente, é onde os caras se prejudicam. Nem pode, cara, você sair de um produto de 15 para 21 no outro de um dia pro outro, isso aí é tiro no pé. Não consegue. Cara, vamos lá. Me surgiram alguns pontos aqui. Quanto você precisou para começar? Sinceramente, eu acho que eu gastei R$150, eu acho que não passou isso. R$150 para abrir o seu negócio? Porque só um preço. a chapa eu peguei emprestada. Não era Você emprestou de quem, mano? Do Luciano. Luciano, muito obrigado. Eu peguei emprestada, era da mulher dele ainda, eu peguei emprestado, ele me emprestou. Uma chapa pequena, eu até comprei dele para ficar guardada lá de recordação. Comprei uma caixa de hambúrguer no mercado. Comprei pão na padaria normal, sem ser as padarias de lanchonete. Ketchup e maionese, tudo em mercado, em pequena quantidade. 150. Eu acredito que não deve ter chego nem nisso. Isso, mano. Papel acoplado. acoplado. Você fez um lanche? Não, claro que não. Mas quantos lanches você fez? Eu acho que nessa quantidade aí, eu acho que a gente ficou uns 3 dias. Você vendeu mais ou menos quanto no primeiro dia? Olha, tá anotado lá, mas eu lembro que foi... Não deu R$100, foi 90 e poucos reais. 90 e pouco, você já... Basicamente no primeiro dia você fez mais da metade do seu investimento. Já pegou o lucro e foi tirar uma prainha. No segundo, você já fez o investimento. No terceiro, praticamente praia. Já fui tomar um milkshake com a gata.
Não, mas é que o investimento que o pessoal acha, abrir uma lanchonete é muito difícil, tem que ter muito investimento. Porque você teve Se você ferramentas ali, né? Você tinha um parceiro que te emprestou a chapa. Mas a chapa em si, hoje em dia, se você procurar no marketplace do Facebook, você acha por R$200. No Mercado Livre você acha... não é alto. Não é. Se você acha chapa no Mercado Livre por R$200, R$300, é das melhores? Não. Mas vai dar pra fazer. Dá Pra começar, Ótimo. super legal. Cara, então Melhor do que a frigideira, né? Do fogão. Mas se você Tem não gente tiver... que começa até na frigideira. Eu já vi Exatamente. Se você não tiver dinheiro para comprar uma chapa, na frigideira. O importante é começar, porque muitas pessoas travam querendo colocar em planilha muitos gastos que elas não precisam ter ali no começo. Comprar uma chapa boa, comprar uma fritadeira boa, comprar o melhor papel acoplado, já fazer uma embalagem personalizada. E não precisa de nada disso. Você ter um WhatsApp, você pode usar até o seu WhatsApp, se você não quiser comprar um número, que eu recomendo até vocês comprarem um número, porque depois isso pode virar uma dor de cabeça também. Você sabe quanto você vendeu no seu primeiro mês, mano? No primeiro mês, se eu não me engano, foi 5 mil e alguma coisinha. 5 mil. Eu lembro que quando fazia, acho que uns 15 dias de lanchonete, eu virei pra minha mulher e falei, pô, a gente já pagou o aluguel de casa. A alegria minha foi ver que eu tirei o aluguel da minha casa lá... Com 15 dias? Com 15 dias. Eu quero falar disso de lucro, mano. Quanto tempo levou pra você... Tá, no primeiro mês você vendeu 5, você tirou um lucro ali. Tirei um lucro e já... você tem que entender, um negócio para dar certo, você tem que separar o CPF do CNPJ. Se você não separar isso, vai dar errado. Porque não é todo o dinheiro que entra numa lanchonete que é dinheiro seu. Isso custou para mim aprender... custou para mim colocar em prática. Hoje em dia, se por exemplo, se eu estou precisando de um dinheiro para mim pessoal, eu tendo a esperar um pouco do que pegar o dinheiro da lanchonete, porque eu trato como se fosse uma empresa que não é minha. Eu sou lá na lanchonete um funcionário, eu tenho um salário de funcionário. Minha mulher hoje trabalha na operação ainda porque ela quer, ela gosta, né? Então ela tem o salário dela e a gente ganha como qualquer outro funcionário de lá. Não é porque a gente tem uma lanchonete que eu vou tirar o quanto eu quiser. Isso foi importante para os reinvestimentos, que nem muita gente não tem essa visão e acaba pegando todo o dinheiro para ele e vai trocar de carro, vai fazer uma despesa lá para casa dele de 2 mil, 3 mil. Do nada que comia arroz com feijão e ovo, vai comer arroz com filé mignon. E não é assim que funciona. Você tem que entender o processo da sua empresa, você tem que entender que é uma empresa. A empresa é sua, mas não é porque a empresa é sua, porque que tudo que entra na sua empresa é seu. Então, forte, hein? Aprendi, hein? Então isso fez total diferença. No primeiro mês, por exemplo, a gente já trocou de chapa, porque aquela chapa lá era muito ruim. Do nada... de explosão que teve, eu acho que foi umas 3 explosões que teve. Que? Explosão? Chapa, como assim, pai? Como que explodiu, velho? Teve uma vez que, bem no começo, acho que foi no segundo dia, a gente descobriu que o fogo do lado não fechava completo. Nossa, mano. Então... Como é que chama o cara que te emprestou chapa mesmo? Luciano. Vacilão. Então, a hora que a gente foi... depois de uns 15 minutos estava de operação, a chapa explodiu real. Estourou mesmo. Não, mas não chegou a voar nem nada, mas fez um barulho. Depois a gente esqueceu um isqueiro debaixo da chapa, que também explodiu. Tô brincando. Acontece, né, mano? E uma terceira vez que a mangueira do gás escapou. Que também foi difícil aquele dia. Tava tudo lotado de pedido, que na época era 15 pedidos, era lotado pra gente. Lógico. E saiu a mangueira e foi jogando fogo pra tudo que é canto. Nossa, que perigo. Imagina se pega no olho, mano. Mas tudo isso por imprudência, né? Mas é coisa que acontece. E que vai acontecer, né? Independente do que a pessoa abra, ela vai enfrentar desafio, vai ter que apagar fogo. Não literal, mas... Às vezes literal. Às vezes literal. Quando você tá começando, a gente nunca trabalhou no ramo de alimentação. Então, quando a gente vem, né, trabalhar num ramo novo, a gente não entende as dificuldades que um equipamento que não seja tão profissional pode trazer e os perigos que ele tem também. E nem a gente nunca prestou muita atenção em questão de mangueira
essas coisas, maior que a gente vai ver que uma mangueira que não seja colocada de uma maneira correta pode causar, hoje em dia, que às vezes a gente quer fazer tudo, né? E a gente acha que colocar uma mangueira lá, qualquer um faz, não precisa contratar ninguém. E a hora que a gente começa a entender que até para colocar uma mangueira precisa de uma coisa, precisa fazer tudo certinho, tem que ter uma mangueira específica para que não aconteça isso que aconteceu, que isso foi no começo, mas imagina se hoje lá um funcionário meu se queima todo. Nossa, isso aí é fatal, velho. Pensa só, então... Pro negócio? E pro negócio e pra pessoa. A gente sempre coloca o colaborador sempre em primeiro lugar. Tudo que a gente faz lá hoje em dia, a nutricionista que está indo agora é pensando tanto no nosso cliente final. Ela visita a sua loja? Que legal. Hoje em dia, eles funcionam como se fosse uma vigilância sanitária. Então, eles vão de surpresa no nosso negócio uma vez por semana. Então, a gente não avisa funcionários, colaboradores, que dia que eles vão, e eles vão de surpresa para que os colaboradores façam todo dia o que é necessário fazer. Sabe muito. Porque não adianta nada eu pegar e falar assim, sexta-feira a nutricionista vai aí. Aí sexta-feira vai estar lindo. Sexta-feira elas vão arrumar tudo. Então, é de surpresa. Às vezes nem eu sei o dia que elas vão. Então, marca e vão, dão treinamento para os nossos colaboradores. Então, elas falam da forma certa de fazer. Que nem, você não pode usar perfume numa cozinha industrial. Era coisas que eu não sabia. Hoje em dia, se fosse para eu ficar na operação, eu não podia porque eu tenho barba. Ou eu arranco a barba ou eu saio da operação. São coisas que parecem bobas, né? Mas que se você pegar para ver bem, são coisas importantes ali para você não ter problemas futuros, né? Por exemplo, não pode usar brinco, porque já deve ter acontecido de cair uma caixa, um brinco, a pessoa comer, engasgar, acontecer uma coisa pior. Um cara careca usa touca? Isso aí fica com a Renata. É uma boa pergunta. Na Gillette usa touca? É capaz de usar para não dar briga entre funcionários. Ele pode usar. Então é melhor usar. Você usa touca, Lud? Quando você vai na cozinha? Não usa. Mas se você for pegar para ver mesmo, né, tudo que a gente faz é pensando nos nossos colaboradores, pensando numa solução melhor para eles trabalhar, ter um ambiente de trabalho que seja uma segunda casa para eles. Voltando nesse assunto que a gente estava falando, quando a gente começou mesmo, tem muito perrengue. Vai ter dia, por exemplo, eu já fiz de tudo na lanchonete. Eu fui motoboy, eu fui caixa, eu trabalhei na chapa. Então, tudo que teve dentro... Já foi modelo de marketing. Já fui modelo de Barbie. A Barbie de Itapira. É a Barbie de Itapira, mano, é verdade. Então, eu já fiz tudo um pouco dentro da lanchonete. Isso é muito interessante para você conseguir solucionar os problemas que cada pessoa ali tem. Você tem que entender Por exemplo, tudo, né? No primeiro dia que eu fui trabalhar de motoboy, aquela bolsa lá me matou. É muito peso que eles levam nas costas. Então eu fui procurar, até chegou essa semana aí uma bolsa que eu encontrei que fazia muito tempo que eu estava procurando, onde os dispensers de Coca-Cola é atrás da coluna dele e não lá na ponta. Isso faz com que não fique... Distribui melhor o peso, né? Distribui melhor o peso. As alças são almofadadas, então faz com que não fique pegando muito no ombro do motoboy. Faz com que ele consiga trabalhar de uma forma melhor. É caro, mas para o motoboy vai fazer toda a diferença. É um o cara tá no investimento, dia, né? Agora, por exemplo, a gente reparou que às vezes tem motoboy que vai lá, que tá chovendo e o cara não tem uma capa de chuva e ele acaba ficando todo molhado. Por mais que é pro motoboy ter essa capa de chuva, que é a profissão dele, a gente está procurando, a gente está fechando já até com uma empresa para comprar capa de chuva para motoboy, para deixar lá na lanchonete. Se um dia acontecer que estiver chovendo e o motoboy não tiver, a gente empresta. Isso pensando para que ele trabalhe de uma forma melhor. Sempre que a gente dá uma condição melhor para o colaborador, ele com certeza vai trabalhar de uma forma melhor também. Ele vai entregar o melhor para você, Com né? Porque certeza. ele sabe que por você ele tá sendo cuidado, ele tem atenção. Porque isso acontece muito, né, mano? Acontece muito. Muitos donos de restaurante, às vezes, vê o colaborador ali como uma despesa.
E não é nada disso. Colaborador, se não fossem os colaboradores meus, Não rola, cara. não tinha lanchonete. Eles que são ali a alma do meu negócio, eu tenho que incentivar ao máximo, dar condições melhores para que eles consigam trabalhar de uma forma melhor. Então, antes a gente fechava às 11h45 da noite. E eu tenho muita gente lá que trabalha em um outro emprego durante o dia. Então, quando eu vi que isso estava prejudicando eles, na vez de dispensar eles, eu comecei a fechar a lanchonete às 11 horas, que era uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo. Isso tudo, não é que eu peguei e falei, vou fechar a lanchonete às 11 horas. A gente fez uma pesquisa, o sistema que eu tenho hoje lá, eu consigo ver quantas vendas eu tenho naquela faixa de horário, das 10 às 11, das 11 às 11h45, e eu vi que essa faixa de horário era uma faixa que dava para mim poder fechar sem prejudicar o meu negócio. Então eu fecho uma hora mais cedo, praticamente, para que meu funcionário consiga no outro dia acordar e trabalhar bem no outro emprego dele, para que ele não fique até tarde na lanchonete. Isso afetou meu lucro? Afetou um pouco, mas eu tenho certeza que ele consegue trabalhar de uma forma melhor lá na lanchonete com essa diferença. Mais empenho, mais resultado. Com certeza. Que com certeza absoluta vai gerar um resultado melhor para você no financeiro também, né? Isso, com certeza. Caraca, top. E não vai ter mano. rotatividade, porque qualquer coisa aí a galera às vezes já quer sair fora, né? E aí você tem que treinar uma nova pessoa até achar essa pessoa. Como é que você lida com isso, né? Você tem esse problema de rotatividade? Muitos donos de restaurante têm. Hoje em dia eu não tenho. Quem tá com a gente lá é praticamente quem começou com a gente. Tem um motoboy que depois do meu irmão ele já entrou e tá até hoje com a gente. Depois Pardal? Exatamente. Gente boa. Pardal é um clássico. Depois a mulher dele veio trabalhar com a gente. Tem muita gente que acha que é contra isso de parente trabalhar na mesma empresa, mas eu sinceramente eu gosto que eles trabalhem juntos. Tanto é que hoje em dia eu tenho 4 funcionários, né? Que eles são casais, que os 2 praticamente casados, que trabalham lá com a gente. E é interessante isso porque lá eles se tratam que nem funcionários, nem parece que são casais. E é bom isso também porque eles estão trabalhando juntos, eles passam... Eu falo que a lanchonete, depois da nossa família, é a segunda família. Porque às vezes a gente passa mais tempo com o pessoal da lanchonete do que com a nossa própria família. Então é importante ter um clima agradável para trabalhar. Porque nada pior que chegar num lugar que você entra e fala, que saco, hoje de novo vou ter que vir aqui e ficar lá calado, não conversa com ninguém porque não gosta. A gente tenta ao máximo ter um clima interessante. Então a rotatividade nunca foi um problema pra gente. A gente sempre teve pessoas que entraram, por exemplo, esses tempos atrás a gente estava com um problema com uma funcionária. Ela não estava dando certo numa função. Então, por mais que a gente tentava corrigir ela naquela função, não ia. Não ia. Aí o que você faz? Você manda a pessoa embora? Não, você tenta colocar ela em outra função. E a gente realocou ela de função e deu super certo. Ela conseguiu fazer um trabalho bem melhor do que a outra pessoa. E a gente... Os caras tá rindo. Tem um cara aqui, o Ludzão. Aconteceu a mesma coisa. É a mesma coisa que aconteceu, só que a gente vai mandar ele embora, entendeu? Então, Nesse caso, a melhor coisa é passar no RH mesmo. passa na RH. Então, mas sempre você tem que ver o que o seu funcionário sabe fazer da melhor forma e encontrar uma função que ele consiga fazer. Não adianta você forçar a pessoa numa coisa que ela não tá indo, né, cara? Que você vê que não é por conta de... que é uma questão, posso dizer Acho que assim... de perfil também. De perfil, exatamente. Que não é o perfil daquela pessoa fazer aquilo lá e ela não vai dar certo naquilo. Você pode falar 1000 vezes que vai continuar dando aquele mesmo problema. Então, ao invés de mandar embora, a gente realoca a pessoa para outra função para ver se dá certo. Aí, se não deu certo... Aí a gente tenta resolver. Aí é foda. Cara, mas vamos falar de venda agora. Venda. Você começou a dar um boom quando você começou a vender? Quando virou a chave pra você? A gente teve várias viradas de chaves, né? Até Legal. vocês são uma virada de chave que a gente teve. Obrigado. Quer ser toma. Até se muita gente acha que
que investir em marketing não é uma coisa interessante para o negócio por conta do valor. Mas se você ver bem, a segunda virada de chave que a gente teve, né, principalmente de faturamento, foi por conta da charge, foi por conta de vocês. Que foi bem nítido de um mês para o outro. Você teve um resultado de um mês para o outro e foi bem nítido. Uma diferença de 20 mil, né? Caraca! Eu não sei se eu sabia desse dado, mano. 20 mil de um mês para o outro, mano. Tem uma reunião, eu levei os dados para verem. Caraca, uma mano. diferença muito grande. Depois que entrou o marketing, né, mudou bastante coisa. Hoje em dia, que nem eu falo, sou grato, sempre deixei isso muito, muito claro, né? O trabalho que vocês fazem é muito importante. O dono de restaurante tem que pensar, às vezes acha que aquele custo é muito alto, mas se colocar na ponta do lápis, a diferença que faz no negócio é muito grande, que às vezes pode ser um valor até pequeno. É simbólico, né? De tudo aquilo que traz. Desculpa interromper, não. Perdão, pode falar. Não, posso. Você já interrompeu, agora pergunta. Agora que já atrapalhou, vai. Paulo, deixa eu perguntar. Você falou assim que todo negócio tem que ser validado, né? Mas quando que você viu que agora eu validei o meu negócio, agora tá certo? Foi quando todas as contas de casa era paga pela lanchonete. Foi quando eu consegui ter um salário. Eu e minha mulher, que era um salário que dava pra gente viver. Aí a gente viu, não, tá validado o negócio. Mas às vezes a minha realidade é diferente da realidade de outras pessoas. Ao ponto que você vê que está validado, é o ponto que você consegue se sustentar apenas com aquilo, apenas com aquela empresa. É muito importante que a validação não é uma coisa que é feita em um mês. Você não consegue validar um negócio difícil, né? Tem que ser 3 meses ali, no mínimo, para você ver se é uma coisa que vai para frente, se tem aceitação do público. Que nem, às vezes vocês podem falar, lanchonete, já está validado. Não está validado, porque às vezes o jeito que você vai trazer o seu lanche, ainda mais em Itapira, tem a tradição dos lanches prensados. A hora que eu sentei para ver, eu pensei, o que eu vou fazer de diferente para eu ter um diferencial competitivo com meus concorrentes? Foi a hora que eu peguei e vi, a lanchonete tradição tem que ter qualidade. Uma coisa que não tinha em Itapira. Muitos poucos lugares faziam um lanche de qualidade, com catupiry bom, com cheddar bom. É o famoso podrão, né? Que a galera sempre fala e é o que eles faziam. Desde o começo a gente tá com os mesmos ingredientes. Ketchup é Cepera, maionese é Mariana. O sachê de ketchup que vai para casa do cliente é um Heinz. Hoje em dia a gente não usa o ketchup Heinz na montagem por conta de fornecedor. E hoje em dia a gente não tem um fornecedor que entrega bem de ketchup Heinz pra gente aqui na região, na quantidade que a gente precisa. Então a gente acaba utilizando outro ketchup que é também considerado um dos melhores do Brasil, né? Que até está no ranking dos melhores ketchups do Brasil, que é o da Cepera. Então a gente, é muito gostoso mesmo. Muito bom. A gente nunca mudou a qualidade dos nossos produtos. A gente sempre deixou, em equipe que está ganhando, a gente não se mexe. Então o pão é o mesmo padeiro. A gente tentou trocar depois, não deu muito certo. A gente voltou e continua com eles até hoje. Vai ser muito difícil a gente mudar. O hambúrguer é a mesma coisa. Então a gente não mexeu, a qualidade continua desde o primeiro dia até hoje praticamente igual. O segundo ponto, que é muito importante para o negócio, é você entender o seu cliente, entender o que ele quer do seu negócio. Não é ele mandar em seu negócio, mas é você entender o horário de pico que tem no seu negócio para você deixar já alguns hambúrgueres prontos, para que a hora que entre muito movimento você consiga dar conta daquela da demanda. É você entender o que ele mais gosta de pedir. Então hoje em dia o lanche que mais sai, um dos que mais sai lá é o X-salada bacon, que é o mais querido da turma. Então eu tenho que entender por que ele gosta daquele lanche lá. É por conta do bacon? Provavelmente é. Então eu posso fazer, por exemplo, nos lanches especiais, que é o lanche que a gente tem mais... posso falar que é o gourmet que a gente trouxe pro prensado. A gente pode trazer outra opção desse X-salada bacon, que nem a gente fez, mas com um barbecue, que é uma coisa que combina.
Então, o que a gente fez depois que colocou mais um hambúrguer, colocou cheddar, colocou cebola roxa e fez outro lanche que chama Centro. Para quem tá perdido aí, é os nomes dos bairros lá de Itapira que a gente fez os lanches especiais, Baseado nos bairros. baseado nos bairros. E, cara, isso gera conexão aí. Gera Tem certeza conexão. que no bairro o que mais vende é o lanche do próprio bairro. Não... Ou não? Então, É? sim, tem gente que pede o lanche do bairro para experimentar aí, que cara é ama fiel. aquele lanche lá. Cara, e quem não tem o diferente nome, isso aí. que tem muitos bairros em Itapira, Que não tem o nome, eles pedem pra fazer eles um. pedem para fazer. Olha Quando só. eu escutei isso, eu achei genial, mano. É diferente. Porque se tivesse uma lanchonete aqui no Iguaçu com um lanche no nome de bairro, eu ia pedir o nome do meu bairro só porque é o meu bairro, velho. E eu queria não quero nem experimentar. saber o Vai que gerar tem meu lanche. curiosidade, né, mano? Que É. parada é essa com o nome do meu bairro? Eu quero- Cara, eu Vê não o sei se eu ia C2 querer... Eu não sei se eu ia querer um com do meu bairro. No meu bairro tem muita tranqueira, mano. Então eu fico com medo, não, tô brincando. Cara, voltando pro marketing, o que você sentiu que foi diferente e que foi importante nesse aumento brusco aí de faturamento? Papo reto. Bom, quando a gente começou em si, a gente não, por mais que eu trabalhava com marketing, eu tentava fazer só o tráfego pago e estava tudo certo ali. Eu não trabalhava muito o orgânico, que era uma coisa que eu não dava muita bola por conta da estrutura do marketing digital, que era mais o tráfego pago, como eu já tinha falado outras vezes, vai direto para a página de vendas e acabou. Então eu fazia isso, e mandava direto pro WhatsApp e acabou. E eu comecei, depois que vocês entraram, eu percebi a importância do orgânico para dentro do negócio. Você ter ali, toda terça-feira tem uma postagem, toda quinta-feira tem uma postagem, as pessoas começam a se identificar, fazer trend do momento. Que nem a gente brinca lá, eu fiz quando surgiu o filme da Barbie lá, tava todo mundo fazendo, eu fiz um negócio da Barbie lá, que ficou horrível, mas que deu uma visualização muito boa, sou reconhecido na rua por conta disso, Paulão da Barbie Tradição. recebi até propostas indecentes. É nada. Eu tô falando. Então fala pra Depois- nós contrair. Ou não, capaz. Mas não, chegou no direct da lanchonete lá. Ih! Tô falando, mas tirou até print, mas... Vamos fazer um meme? Que bela loirinha. Não dá. Isso aí foi o que mais recebi. Ei, Paulo. Mas é entrar nessa brincadeira, né, das trends do momento, que nem agora tá surgindo o filme da Freira, né? A gente vai fazer uma coisa relacionada a isso, a Freira entregando lanche de moto. Misericórdia. Nossa. Brabo. Então a gente tem que trabalhar com essas coisas no momento, né? E o orgânico eu acho que é a chave principal. O orgânico faz você diminuir o seu tráfego pago, faz diminuir o investimento no pago mesmo, no tráfego pago. E faz o pago converter mais. Porque às vezes o Exatamente. cara não vai converter pelo mais. pago, mas vai entrar no orgânico lá e vai falar, cara, esses cara é constante, esses cara é engraçado, esses cara tá ali. Aparece o orgânico pra ele, aí ele não compra na hora, mas ele conhece por causa do orgânico. Aí depois apareceu o anúncio pra ele, aí ele acaba comprando. Acaba comprando. O inverso também. Porque é muito O difícil a inverso pessoa também. comprar de primeira, viu? É. Apareceu uma pra pessoa e ela comprar só promoção. É muito difícil, pelo que eu vejo nas métricas, né? Pra pessoa comprar de primeira sem conhecer o seu negócio, só com uma coisa muito atrativa Muito. para ela. Exatamente. Então, sem ser isso, por isso que é importante o orgânico. Que a pessoa já vai conhecer o meu negócio. Ela sabe que a lanchonete tradição existe. E é uma construção, né? Exatamente. Você vai fazer ali a gestão do iFood, você vai fazer ali um tráfego pago, você vai ter constância de conteúdo. Isso tudo ele faz parte de uma engrenagem que vai girar a favor da empresa, né, mano? A favor da empresa. Isso aí. E cada um no seu setor, né? É sempre importante isso. O dono de negócio que fica com a barriga na chapa, ele tá de costas pro público. Ele não consegue entender. Que frase, rapaz. Você viu? Vou falar de novo. De novo. O dono que fica com a barriga na chapa fica de costas para o seu público. O dono Não, que mas- fica de barriga na chapa fica de costa porque pro você público. fica muito preocupado em fazer um lanche, mas você não entende que às vezes o cara ali naquele momento não está muito preocupado com o seu lanche. Às vezes o cara tá, por exemplo, esses tempos aconteceu lá mesmo na lanchonete. O cara pediu para um lanche para a namorada dele porque eles tinham terminado lá, tinha dado algum rolo. Ah. E ele pediu para escrever uma mensagem especial lá
para a namorada dele. Então, às vezes o dono fica tão preocupado em estar ali na chapa, fazendo na operação real, que detalhes que nem esse parece ser muito bobo, acaba passando despercebido, porque a atendente lá não notou aquela mensagem no WhatsApp, no iFood, por exemplo. O cara só gastou dinheiro. Só mandou o lanche, adotou. Mas até a parte de questão do financeiro, a parte se o público, se está sendo atendido bom, que nem de 3 semanas para cá, eu vejo todas as mensagens que chegam no WhatsApp da lanchonete, eu olho e vejo como que a atendente, que é a Bruna, nossa, está tratando os clientes, está resolvendo os problemas. Nossa, mano. Se precisa, lá a gente tem várias mensagens prontas, né, para dar conta da demanda. A gente não usa robô lá, até... não sei se eu posso falar isso, mas pode. Se você tem um negócio hoje, não usa robô. Porque isso aí pode ferrar muito o seu negócio. Porque você não tem relacionamento com o seu cliente. Seu cliente não quer ser atendido por um robô. A menos que você for no McDonald's da vida, que você tenha 300 pedidos numa noite, tudo bem, aí tem que colocar o robô. Mas enquanto der para um atendente atender seus clientes e conseguir resolver todas as dúvidas deles ali no WhatsApp, tenta manter isso, porque isso vai atrair seu cliente, isso vai fazer com que ele vai fidelizar, exatamente. Saber que tem uma pessoa ali conversando com ele e não um robô. É claro. É bom ter os dois, né? Exatamente. Tem gente também, a gente tem os dois lá, mas a gente dá preferência sempre para o atendimento pessoal ali, com o funcionário fazendo o atendimento da pessoa, principalmente para resolver problemas. Nossa, fenomenal. Cara, que top, velho. Top, Paulão. Cara, muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Foi muito top. Aí. Parabéns, Paulão. Papo muito top. Torcemos muito por você, sabe que você pode contar com a gente, porque você precisar. Esse foi o Paulão. Eu espero de verdade que você tenha aprendido muito com o que esse cara trouxe pra gente aqui, trouxe pra vocês. A gente tá tendo uma constância agora. Direto a gente vai ter cortes para resumir o que foi dito aqui, para tá te ajudando. E também então segue nossas redes sociais, nosso Instagram tá aí, Charge Marketing. Precisou de marketing para restaurante também, não sabe o que você faz para aumentar suas vendas? A gente está aqui, a gente pode te ajudar. Nós temos um consultor que vai te atender, entender o seu negócio e estaremos aqui para te ajudar com o que você precisar. Fechou? Estiver passando por Itapira, tá ligado? Tradição. Se estiver começando um negócio em casa, quiser lá colar na lanchonete para trocar uma ideia com a gente, eu também puder ajudar vocês sempre aí. Às vezes pode chamar lá no Instagram também, às vezes está tendo alguma dúvida que pode parecer boba, mas que vocês podem fazer, que nenhuma pergunta é boba. Principalmente, nossa, no meu começo tinha tanta pergunta que eu achava, tonta essa pergunta, pra que isso, né? Mas que fez uma diferença muito grande. Então pode mandar lá que eu também ajudo vocês nessa questão. Mas quem sabe mais esses caras aí. Obrigado, irmão. Eu agradeço. Obrigado. E esse foi o terceiro Chargecast, o podcast do dono de restaurante. Boutique do Pastel. Cara, Boutique do Pastel, hein? E eu vou levar embora isso aí, viu? Obrigado, você vai levar. Já pega um aí, Paulo. Pega um. Boa, valeu, galera. É isso, valeu, galera. Até a próxima.